FGV-U, Canal Universitário de Fortaleza. Estamos começando mais um Sociedade de Direito, programa gravado no estúdio Dr. Manlito Eduardo Campos, da Faculdade Grande de Fortaleza, para a FGF TV. Participe do programa enviando dúvidas ou sugestões através da fanpage no Facebook, facebook.com/faculdadefgf, e através do Twitter, faculdadefgf. No programa de hoje, vamos trazer um pouco sobre as principais dúvidas trabalhistas, tentar responder as principais dúvidas trabalhistas, sugestões dadas por vocês que estão nos assistindo. Tivemos aqui com o Dr. Ferri falando um pouco sobre acesso à justiça do trabalho. Tivemos também com a Comissão de Direito do Trabalho aqui. E para tentar sanar todas as dúvidas que ficaram ou a que possam surgir, trazemos hoje ao programa o Dr. Rafael Prachedes, advogado, professor e membro da Comissão de Direito do Trabalho da OAB-CE. Dr. Rafael, seja bem-vindo à Sociedade de Direito, hoje falando novamente sobre esse tema do direito do trabalho, que é um tema que todo mundo vai fazer parte, se não já fez, né? Porque todo mundo tem essa relação de trabalho. E eu queria começar o programa hoje falando um pouco sobre isso. Quem pode fazer parte dessa relação de trabalho? Geralmente na Justiça do Trabalho em si, o reclamante, 90% das vezes, é uma pessoa física e o reclamado é uma empresa. Geralmente é essa polarização da Justiça do Trabalho. Reclamante contra reclamado, que é pessoa física, o empregado contra a empresa. Geralmente, 90% das vezes é assim. E é o que acontece que a gente acaba vendo, né? A gente vai ali nos fóruns trabalhistas, as filas contra as empresas, né? Doutor, entrando já nessa figura, a gente encontra outra parte, que digamos assim, não é uma parte, mas é uma figura que participa dos processos, que é chamado preposto. Você poderia explicar para a gente, que está assistindo em casa, quem é essa figura do preposto, o que ela está fazendo lá? O preposto geralmente é um empregado da empresa que vai representar a empresa em juízo, na hora da audiência trabalhista. Há uma súmula que diz que o preposto deve ser empregado da empresa, mas a CLT fala que o preposto deve ter conhecimento dos fatos. Então, até uma divergência jurisprudencial. Mas, geralmente, o preposto é um empregado da empresa que tem conhecimento dos fatos e vai representar a empresa em juízo na audiência trabalhista, representar a pessoa jurídica da empresa. Ou seja, a empresa é aquela pessoa, o preposto seria a empresa na audiência. É a personificação da empresa, o preposto é a personificação da empresa. Pronto, então as partes, digamos, a gente formadas vai ser mais ou menos isso, né? O reclamante, reclamado, às vezes na figura do preposto e seus advogados na mesa. Exatamente. Doutor, vamos entrar numa discussão, que foi uma das perguntas também que a gente recebeu. Hoje vamos fazer um tira-dúvida, que é um programa de tira-dúvida, vamos fugir um pouquinho do nosso protocolo de debate. Sobre a demissão, o que é que o senhor pode explicar para quem está nos assistindo, como funciona a demissão por justa causa, sem justa causa, qual é a diferença delas em si? A demissão por justa causa, só pode acontecer se ocorrer algum dos fatos que existem no artigo 482 da CLT. É taxativo. Um empregado só pode ser demitido por justa causa se ele cometer alguma falta grave que está lá. Digamos, insubordinação, vender produtos na hora do trabalho. São mais de 10 motivos que são taxativos. Só pode ser demitido por justa causa se tiver dentro desses motivos. Se não tiver, o empregador não pode mandar por justa causa. Ou seja, não pode ser uma simples birra da empresa ou de alguém do RH? Não pode ser uma perseguição da RH, que acontece muito, infelizmente. O pessoal quer dar advertência atrás de advertência, suspensão, por coisas banais para forçar uma justa causa que não existe. Tem que estar lá no rol taxativo do 482 da CLT. Entendi. Só existe essa possibilidade, a justa causa. Entendi, é uma coisa bem fundamentada e bem explicada. Bem fundamentada. Já a demissão sem justa causa, ela pode ser dada a qualquer momento pelo empregador. Já o nome já diz, é um direito potestativo, que o empregado se sujeita a esse direito do empregador. O empregador tem um pleno direito de mandar quem ele quiser embora a hora que quiser. Então, pagando tudo direitinho, as multas que são previstas do FGTS, 40%, tranquilo, pode mandar sem justa causa a hora que quiser, desde que não seja discriminatória, por questão de deficiência física ou portador de HIV, mas sem justa causa, pode mandar a hora que quiser. Você acha que uma demissão, por exemplo, vamos tentar imaginar aqui um caso, já para tentar sanar dúvidas que a gente está assistindo, uma demissão que foi, digamos, por justa causa, às vezes a pessoa pode provar na justiça que não foi justa causa e pode ser convertida e receber essas verbas? Pode sim. E acontece muito na justiça do trabalho. A empresa coloca o funcionário para fora por justa causa
e não precisa entrar na justiça para colocar por justa causa, o que acontece? O empregado procura um advogado, entra na justiça para reverter essa justa causa e na justiça quem tem que provar a justa causa é o empregador. Então, o empregador só pode colocar, só é aconselhável colocar um empregado por justa causa, mandar embora, se tiver certeza e prova robusta da falta cometida. Caso não tenha essa prova robusta, é aconselhável que não mande por justa causa, mande sem justa causa, se não tiver mais condição de conviver com ele, porque é de provar do empregador, a justa causa. Você pode até causar um dano, né? A pessoa, por exemplo, digamos assim, imaginamos um caso que alegar que uma pessoa roubou algo da empresa, que é uma coisa que a gente já viu até a níveis nacionais, e que na verdade foi provado que não era. Na verdade, isso ainda dá um dano moral, né? Quando a pessoa é acusada injustamente de furtar alguma coisa dentro da empresa, tem a questão de revista abusiva também, que até causa rescisão indireta do contrato de trabalho. São situações complicadas, realmente. No pedido, a gente está falando um pouco sobre demissão. No pedido de demissão, a gente tem várias verbas. Entre elas, a gente tem a figura do aviso prévio, que foi recentemente, teve uma alteração, recentemente há 2 anos, teve uma alteração interessante. Você poderia falar um pouco sobre para nós, explicar um pouco aqui, como se fosse realmente uma aula? Certo. Primeiro, deixa eu diferenciar. O pedido de demissão, quem cumpre o aviso prévio é o empregado. Ele é obrigado a cumprir o aviso prévio. Na demissão sem justa causa, o empregado pode cumprir o aviso prévio ou não, mas caso cumpra, ele pode optar entre trabalhar 2 horas a menos ou folgar 7 dias corridos, certo? Essa é a diferença. E no pedido de demissão, ele pode ser liberado do cumprimento do aviso prévio pelo empregador. O empregador que decide se libera ou não. O aviso prévio, em 2011, teve a mudança que virou o aviso prévio proporcional. Antigamente era só 30 dias, não importa o tempo que o empregado trabalhasse na empresa, eram 30 dias de aviso prévio. Com a mudança da lei de 2011, ficou decidido o seguinte, que o funcionário que trabalha até 1 ano vai cumprir os 30 dias de aviso prévio. A partir de 1 ano, vai aumentando 3 dias a cada ano. Ou seja, 1 ano e 1 mês, 1 ano e 1 dia, já são 33 dias de aviso prévio. 2 anos e 1 dia, já estão 36 dias de aviso prévio. E assim vai até chegar ao máximo de 90 dias, que é o máximo. Que é o máximo do aviso prévio. Exatamente. Seria. Então, quer dizer que não é por anos que ela leva, ou seja, período, né? Por exemplo, depois de 1 ano, tiver 1 mês, 2 meses ou 11 meses, já conta como já conta. Na soma dos 3 já dias. 1 ano e 1 dia já conta. Já conta os 3 dias. Exatamente. E assim vai. E sobre o aviso prévio também, eu queria que você falasse um pouco sobre, a gente tem a gente sabe muito disso, que a empresa, ela é obrigada a te pagar, ou então você trabalhar no aviso prévio. E se for o contrário? Se a pessoa chegar e pedir demissão, ela tem alguma alguma obrigação para com a empresa? Sim. Caso a pessoa peça demissão, quando a pessoa vai pedir demissão, é aconselhável que ela faça uma carta de demissão formal para evitar o abandono de emprego, que a gente até vai falar posteriormente. Ela faz essa carta de demissão e na carta de demissão, geralmente, ela pode pedir para o empregador liberar do cumprimento do aviso prévio. Mas cabe à empresa, cabe ao empregador decidir se libera ou não do cumprimento. Caso o empregador não libere do cumprimento do aviso prévio, o empregado é obrigado a continuar trabalhando durante o aviso prévio, normalmente sem nenhuma redução de horário, porque ele que pediu demissão, até acabar o seu aviso prévio normal. Entendeu? O empregado, quando pede demissão, ele é obrigado, sob pena de caso ele não queira cumprir, caso o empregador não libere, ele não queira cumprir, na hora do acerto de contas, na hora da homologação, o empregador pode descontar um salário desse empregado. Ou seja, se em um caso que é o mais conhecido, como vocês estão assistindo, é você que recebe o aviso prévio, no outro seria você vai pagar um aviso prévio. Ou da mesma forma, nas modalidades, né? O indenizável ou o trabalhado. No pedido de demissão No pedido de demissão, não é nem indenizado, é pedido de demissão, o patrão fala, ou você cumpre, ou não, ele libera ou não. Uhum. Eu quero que você cumpra, ou não quero que você cumpra. Porque quando já pede demissão, já fica aquele clima meio chato, às vezes o patrão prefere, não, vá tentar liberar de cumprir o aviso prévio. Tá entendendo? Entendi. Mas se o patrão não liberar, o funcionário não pode deixar de trabalhar, simplesmente. O aviso prévio fica assim uma figura que protege tanto o empregado como o empregador, né? Eu costumo dizer que o aviso prévio é um direito do empregado e do empregador. Não, é uma faca de 2 gumes, né? A gente tem muitos casos que, por exemplo, um cargo que às vezes só aquela pessoa sabe fazer. Na verdade, Isso. da empresa. E como é que você vai abandonar a empresa, deixar a empresa sem aquele cargo? Exatamente. Então Mas vamos continuando aqui.
Dentre outras verbas que a gente está... Não vamos falar sobre todas, não vamos falar sobre as principais. A gente tem a figura das férias, que é o que é mais conhecida, o pessoal, todo mundo, sonha com minhas férias, né? A partir de quando ela tem esse direito? Na verdade, assim, depois de um ano de trabalho, o empregado adquire o direito a férias de 30 dias. Essas férias, o valor dessas férias deve ser o salário da pessoa acrescido de um terço, que é o terço constitucional, que nossa Constituição trouxe para a pessoa aproveitar melhor as férias, é um plus no seu salário. E uma coisa que quase nenhum empregado sabe, uma curiosidade, é que o pagamento das férias deve ser feito até 2 dias antes do começo das suas férias. Ou seja, o empregador deve pagar as férias mais um terço até 2 dias antes para que o empregado possa curtir suas férias com dinheiro no bolso. E faz todo sentido, né? Você vai curtir suas férias, você tem que ter o seu dinheiro, né? Exatamente. Isso, tem alguma penalidade para a empresa se ela não cumprir? A penalidade se a empresa não cumprir, não conceder as férias ao empregado, o empregado pode entrar na Justiça do Trabalho requerendo que o juiz defina a data das suas férias. O juiz pode definir, o juiz pode conceder as férias do empregado. O que não é muito comum, porque geralmente quando o empregado vai para a justiça, acaba sendo demitido, infelizmente. Complicado. E outra figura também conhecida que eu queria, para a gente encerrar esse primeiro bloco, é sobre o 13º. Também outra figura conhecida, mas vamos falar, já que também foi um pedido dos nossos internautas aí. O que seria o 13º em si? O 13º salário ele é uma gratificação natalina que é prevista em lei e é a obrigação do empregador pagar a todo empregado o 13º salário. Como é que funciona isso? O empregado tem direito, quando trabalha o ano inteiro, tem direito ao 13º salário em dezembro. Só que o pagamento do 13º salário, outra curiosidade, ele é feito em 2 parcelas. A primeira parcela deve ser paga entre fevereiro e novembro pelo empregador e a segunda parcela até o dia 20 de dezembro. Mas também a curiosidade que o empregador não é obrigado a pagar a primeira parcela a todos os empregados na mesma época. Tá entendendo? Ele pode pagar a primeira parcela para um em fevereiro, para outro em março, para não onerar demais também o empregador. Ou seja, dentro desse espaço que o senhor acabou de falar para a gente, de fevereiro até novembro, então ele pode pagar a primeira parcela no setor que ele quiser, se distribuir como quiser. Desde que ele pague a primeira parcela a todos. E até o dia 20 de dezembro, ele deve pagar a segunda parcela para todos. O prazo limite é 20 de dezembro do ano. E caso a pessoa saia da empresa antes de novembro, ela recebe proporcional? Ela recebe. Caso ela saia antes, ela recebe um 13º salário proporcional pelo período que ela trabalhou no ano. Se trabalhou 10 meses, ela vai receber 10 dozeavos de 13º. Interessante. E nisso nas férias também? Nas férias também. Pronto. A gente vai agora, então, para um pequeno intervalo, mas vamos voltar continuando a falar sobre esse tema. Voltando assim no segundo bloco, nosso lado direito, aqui com o Dr. Rafael Prachedes, respondendo algumas das principais dúvidas enviadas por vocês aí em casa sobre a relação trabalhista. Então, Rafael, a gente falou um pouco sobre férias, 13º, no primeiro bloco. Já queria voltar no segundo bloco aqui com uma dúvida que já apareceu aqui de última hora pra gente, aqui está gravando, estamos chegando mais dúvidas. O caso concreto foi assim, as férias eu tenho direito, eu estou trabalhando normal, só que dentro do período, qual é o período que eu tenho para tirar as férias? E se esse período for extrapolado, como essas férias ficam? Depois que o empregado trabalha um ano, ele adquire o direito a férias. O empregador tem o período de um ano, que é o período concessivo, para dar essas férias ao empregado.
é uma curiosidade, quem escolhe a data que o empregado tira férias é o empregador, não é o empregado. E né, esse 1 ano que o empregador tem para dar é o período concessivo. Caso o empregador não dê as férias do empregado no período concessivo, o empregado adquire direito a férias em dobro, férias dobradas, deve receber o valor das férias em dobro. Só o valor, não a quantidade de dias. A quantidade de dias continua a mesma, mas o valor é dobrado. Ou seja, vamos tentar fazer aqui um quadrozinho aqui no ar. Vamos arredondar os números também para facilitar quem está assistindo. Se ele entra na empresa em 2000, a partir de 2001 ele tem direito às férias e ele tem o 2001 inteiro para tirar. Isso. E se chegar em 2002 e ele não tirar, exatamente. Em dobro. Se chegar ao final de 2001, o empregador não conceder essas férias, ele já tem direito a férias em dobro. Pronto, agora sanando todas as dúvidas e a gente recebendo aqui dúvidas ao vivo no nosso programa. Uma curiosidade que a gente tem é sobre horas extras. É claro que horas extras a gente vai falar um pouquinho. Antes de falar sobre hora extra, a gente tem que saber um pouco sobre convenções coletivas, que é o que a figura que aparece muito no direito do trabalho, sobre o valor de hora extra, que determinada categoria é um percentual, determinada categoria é outro percentual. A gente não tem como falar aqui só através de um caso concreto, mas eu queria que o senhor falasse um pouco sobre o que seriam essas convenções coletivas. Convenção coletiva é um acordo normativo que é firmado entre o sindicato dos patrões e o sindicato dos empregados de determinada categoria, a fim de tutelar normas, condições de trabalho específicas daquela categoria. Está entendendo? Então, se junta o sindicato dos patrões e o sindicato dos empregados e eles vão discutir uma série de normas específicas daquela categoria. Então, às vezes vem um vale alimentação maior, uma hora extra maior, um adicional de hora extra maior. Então, aquela categoria fica com aquela convenção coletiva que é norma entre elas. Vira uma verdadeira norma trabalhista. É fonte do direito do trabalho. Ou seja, então vai virar, digamos, para quem não está assistindo, é como se fosse, entre aspas, uma norma que é, entre aspas, também é como se fosse uma lei entre as partes daquela categoria. Forma lei entre aquelas partes, aquela categoria vai ter que seguir aquela convenção coletiva de trabalho. E essas convenções coletivas podem ser encontradas aonde? Por exemplo, a pessoa tem aqui, eu quero saber se a minha categoria... Que geralmente as pessoas sabem quando tem um sindicato, porque ela já vem descontado também alguma taxa para o sindicato. Onde é que ela pode encontrar, onde é que ela pode saber mais seus direitos nisso? Na verdade, o empregado pode encontrar a convenção coletiva na sede do seu sindicato. Se dirige ao sindicato, procura lá, eu quero uma cópia da minha convenção coletiva, que é bom que a pessoa fique por dentro dos seus direitos. Ou também no site do Ministério do Trabalho e Emprego de Fortaleza, MTE, que lá eles disponibilizam algumas convenções coletivas, não todas, mas algumas, e eles estão cada vez melhores nesse aspecto. E já facilita até no trabalho do próprio advogado. Com certeza. Os advogados também têm que estar de olho nas convenções coletivas na hora de pegar um cliente, porque às vezes são direitos que saem perdendo, o cliente sai perdendo, porque a convenção coletiva geralmente traz mais direitos, além do que tem na CLT. Então, na hora de pegar um cliente, o advogado também tem que se interessar em pegar a convenção coletiva da categoria desse cliente. Pronto, a dica que o doutor dá aqui é a gente pesquisar e saber realmente como é feita a sua convenção. Falando sobre convenção, a gente tem, cada convenção tem estipulando sua hora extra, tudo, que às vezes tem, como o senhor mesmo falou, tem determinadas categorias que são mais. Eu queria que o senhor pudesse falar um pouco sobre hora extra e fazer um comparativo com o banco de horas, qual é a diferença que tem gente que... Foi uma das principais dúvidas que a gente recebeu, foi essa, eu na minha empresa eu trabalho, hora extra, banco de horas, os dois, como é que funciona? A hora extra, ela é um período que o empregador pode exigir até no máximo 2 horas extras por dia do empregado, e o empregado trabalha recebendo um adicional de no mínimo 50% naquelas horas extras, sobre a hora normal, certo? Em relação ao banco de horas, o banco de horas na legislação brasileira ele é permitido desde que ele seja firmado em convenção coletiva. O banco de horas, na verdade, é uma forma de compensação de horário. Como é que funciona? A empresa não paga a hora extra em si para o funcionário. Um funcionário trabalha, digamos, 2 horas extras num dia, em outro dia ele pode trabalhar 2 horas a menos. E vai compensando um com o outro, entendeu? Trabalha 2 horas a mais, 2 horas a menos. Aí, de repente, ele fica no banco de horas com 20 horas positivas, que são 20 horas de trabalho a mais. Então, ele pode folgar depois essas 20 horas. Esse banco de horas pode valer no máximo por 1 ano. É um sistema de compensação de horas para que a empresa não pague a hora extra do bolso dela. Vai compensando horas nesse verdadeiro banco. Aí você tem que ficar de alerta em 2 coisas. A primeira é se tem essa convenção, na verdade. E a segunda, quantas horas você tem, para não perder essas contas. Exatamente. Um requisito básico do banco de horas é estar previsto na convenção coletiva. Ele tem que estar previsto na convenção coletiva. E em seguida,
tem que ser bem fiscalizado, tem que ser bem estruturado pela empresa, porque realmente é um banco de horas, né? Você pode acumular horas e pode ficar com horas negativas. E ao final, se tiver hora negativa, você pode ser descontado do seu salário também. Não Então é só... tem que, já fica aí o detalhe e a atenção, então, né? Tá sempre olhando direitinho essas horas. O senhor falou uma coisa, vamos tentar fugir aqui um pouco do padrão, fugir um pouco do protocolo. Você falou que a gente tem direito, aliás, o empregador tem o empregado tem direito a trabalhar até 2 horas extras. E se for mais? Se ele ficar, por exemplo, se o empregador chegar para ele e falar assim, não, hoje você vai ficar um pouco mais, ele acaba ficando mais de 2 horas. Como é que é feito isso também na justiça? Pela lei, o empregador só pode exigir 2 horas extras por dia do funcionário. Mas a gente sabe que nos casos reais, às vezes o funcionário trabalha mais de 2 horas. Nesse caso, o que acontece? É um motivo para a rescisão indireta do contrato de trabalho, na minha visão, claro, porque o sobrecarga. trabalho sobrecarga de trabalho muito grande, mas essas horas podem ser, passarem das 2, deverão ser pagas do mesmo jeito. Não é porque não pode que o empregador não vai pagar. Se foram 3, 4 horas extras, elas deverão ser pagas com adicional, porém, essa empresa está agindo contra a lei, pode ser até alvo de auto de infração pela parte do auditor fiscal do trabalho, porque pode fazer um trabalho de condição análoga a escravo, porque já 2 horas extras por dia já é demais. Verdade, a gente pode já ter uma carga horária, sem contar o trânsito, chegar no trabalho. Exatamente. E sem contar outra coisa que é a hora entre as jornadas, né? Que a pessoa tem que ter um descanso entre uma jornada e outra. Um intervalo interjornadas que deve ser de no mínimo 11 horas, segundo a lei. Você pode explicar um pouquinho o que seria essa interjornada, para quem está assistindo? Na verdade a lei fala que entre uma jornada e outra, entre um dia de trabalho e outro, você acabou o seu trabalho às 6 da tarde. Você tem que ter no mínimo 11 horas de descanso até outro dia de trabalho. Essas 11 horas devem ser respeitadas. Entendeu? Então, até que acontece com o professor de faculdade, que dá aula no CD da noite, até 10 horas da noite, não pode começar às 8 da manhã do dia seguinte, porque não obedece às 11 horas. Tá entendendo? A lei fala que deve ser 11 horas de descanso entre uma jornada e outra. Até para, então, o legislador teve essa preocupação mesmo de tentar cuidar, né, de quem trabalha e de ter esse descanso, na verdade. A preocupação não só trabalhista, mas humana. Uma norma de higiene, de segurança, saúde, higiene de trabalho, para fazer com que o empregado tenha descanso, que possa descansar para ter outro dia de trabalho novamente, né? Vamos fazer outras dúvidas aqui. Agora, vamos olhar um pouquinho para o lado da empresa. A gente está olhando só para o lado do empregador, vamos olhar para o lado da empresa. A empresa, às vezes, viu que um empregado dela sumiu. Vamos dizer assim, fazer um caso aqui para tentar sanar essa dúvida. A pessoa sumiu, já está com mais de 30 dias. Ela tentou ligar para o empregado, não conseguiu tudo. Como é que a empresa deve agir para caracterizar um abandono de trabalho? Como é que ela tem que fazer? É uma situação também muito comum que acontece, o empregado para de trabalhar, eu não quero mais. Para de trabalhar, não pede demissão, abandona o emprego, a empresa fica lá também sem ter o que fazer. O que a empresa deve fazer para caracterizar esse abandono de emprego? A empresa é aconselhável que ela faça uma carta com aviso de recebimento, O famoso AR, requerendo que o funcionário volte ao emprego. Então essa carta vai chegar para o funcionário, ele vai receber, a empresa vai requerer que ele volte ao emprego. Caso ele não volte, ainda é aconselhável que a empresa faça uma publicação pequena em um jornal de grande circulação da cidade, para que pedindo, como se fosse um edital, requerendo que ele volte ao trabalho. Caso ele não volte depois dessas medidas, a empresa pode sim caracterizar o abandono de emprego, é caracterizado, ela está segura que está caracterizada e já pode em seguida, se for o caso, consignar as verbas desse empregado na justiça, para se ver livre, né? Se ver livre e não ter que responder nada depois. Exatamente. Vamos ainda nesse tema, vamos inverter os papéis. E para essa empresa, às vezes, dar digamos que ela deu um abandono de emprego para o empregado, mas ele faltou, digamos, 2 dias. Digamos que ele teve uma doença, alguma coisa. Geralmente a gente tem aquela doença que, infelizmente, na cultura nossa, às vezes a pessoa não vai no hospital, não tem um atestado, não tem nada. Às vezes a pessoa está doente, mas não foi no hospital nem nada. Eles vão dizer que faltou uns 2, 3 dias, a empresa demitiu ela. Ela tem direito de reverter essa situação, de pedir na justiça? Não, com certeza. Aí 2, 3 dias, isso não é abandono de emprego, já está pacificado. Isso não é abandono de emprego. Se a pessoa faltou 2, 3 dias sem levar atestado, são 3 faltas injustificadas. O que pode acontecer nesse caso é a empresa dar uma advertência a esse empregado, descontar do salário, as faltas, descontar do repouso semanal
tudo direitinho, mas isso não configura o abandono de emprego de jeito nenhum. Caso a empresa dê um abandono de emprego, nesse caso, de 3 dias de falta, com certeza o empregado pode entrar na justiça para reverter isso aí tranquilamente. E o senhor falou uma coisa importante que eu vou pedir só para o senhor dar uma explicadozinha mais sobre o repouso semanal, que na prática todo mundo sabe o que é, mas na teoria vamos deixar aqui registrado no nosso programa o que seria esse repouso semanal. Na verdade, todo empregado tem direito a um repouso semanal remunerado uma vez na semana, geralmente aos domingos, né? A lei só em algumas exceções, em caso de alimentação, posto de gasolina, que o funcionário poderá trabalhar no domingo e folgar na semana. Mas o repouso semanal remunerado é um direito do empregado de ter um dia na semana livre, de repouso. Geralmente domingo, mas o empregado não pode, em regra, trabalhar 7 dias seguidos. Entendi. Aí, nisso ele está em casa, mas digamos que ele recebe também, né? Ele está em casa, como o nome já diz, é repouso semanal remunerado. Ele está em casa, mas esse dia está contando como se ele estivesse trabalhando, ele está ganhando. Quem está assistindo nossa sociedade direita vai ficar um pouco mais feliz de domingo, né? A pessoa só descansa, agora vai ver que realmente está recebendo sobre isso. A gente está falando sobre várias verbas, fazendo um tira-dúvida mesmo aqui, um bate-bola, jogo rápido, digamos assim. Sobre verbas. Outra verba também comum é o famoso FGTS, que as pessoas sabem o que é, não sabem mais ou menos o que seria essa multa, por que tem essa multa. Que você esclarecesse um pouco sobre isso. O FGTS é o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, né? Que é o empregador é responsável pelo recolhimento, mês a mês, de 8% do salário do empregado na Caixa Econômica Federal, numa conta vinculada, ou seja, o empregador é quem deve fazer esse recolhimento, mês a mês, recolhe 8% do salário do empregado e coloca na conta vinculada na Caixa Econômica Federal, no nome do empregado. E esse FGTS vai servindo para caso tenha uma demissão sem justa causa, que o empregado é um fundo de garantia por tempo de serviço, né? É uma garantia para o empregado. O empregado possa levantar esse FGTS e no caso de demissão sem justa causa, ainda tem uma multa de 40% sobre o FGTS. Ou seja, o empregador deve pagar uma multa de 40% sobre o que está depositado no FGTS. Ou seja, se for demitido sem justa causa, ainda vai ter que receber esses 40% a mais, que é uma multa imposta pela lei. A lei impõe essa multa, que é uma maneira de resguardar o empregado e de punir o empregador pela demissão sem justa causa, que é uma demissão abrupta, né, que o empregado às vezes não está esperando por ela. Doutor, assim, eu abro espaço de consideração final, se quiser deixar site, blog, alguma coisa, para quem possa entrar em contato, tirar alguma dúvida ainda, porque a gente sabe que a justiça trabalhista é assim, a gente tentou aqui fazer várias rapidinhas, várias dúvidas, mas infelizmente às vezes ainda surge uma dúvida a mais, dependendo do caso concreto, dependendo do sindicato, do acordo coletivo, tem alguma coisa a mais, então espaço o senhor, considerações finais. Na verdade, a gente está com o blog www.direitoempregado.com, que lá a gente responde algumas dúvidas ainda, tem a parte do advogado online, a gente tira dúvidas, tira temas sobre vários temas trabalhistas e estamos à disposição para tirar dúvida de qualquer pessoa. Queria agradecer pelo convite, esperar que novas oportunidades para discutir esse direito do trabalho. Eu que agradeço mais uma vez a participação no nosso programa. E o direito do trabalho realmente tem sido muito pedido por quem está nos assistindo. E assim chegamos ao final de mais um Sociedade de Direito. Esse programa é transmitido também no YouTube, pelo portal www.youtube.com/FGFIES. Obrigado pela audiência.